pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida e pulsão de morte. Freud, grande pesquisador do conhecimento sobre a mente humana que trouxe ideias complexas sobre os elementos que permeiam a vida humana. Deve-se notar que a maioria de suas ideias desafia o senso comum, o que nos faz descartar as formas mais simples de entender o homem. Além disso, entenda melhor o impulso da vida e da morte. O pensamento nos leva, na teoria de Freud, a significar a representação mental de pulsões vindos do corpo e entrando na mente. É como um impulso energético, que funciona internamente, de forma a direcionar e moldar nossas ações. O comportamento resultante difere daquele resultante de decisões porque esta é interna e inconsciente. Da crença popular, o desejo não significa necessariamente corresponder ao instinto. Ainda mais na obra de Freud, onde há dois termos específicos para explicar seu significado. Enquanto o instinct mostra o comportamento herdado dos animais, Trebe trabalha com o senso orientador de caminhar sob pressão imparável. Nas obras de Freud, o trabalho com conversores de frequência era visto como dual, por isso era dividido em vários segmentos. Com o tempo, o ponto de partida original foi alterado, o que deu uma nova cara à teoria. Isso cria um duelo entre a força vital Eros e o movimento mortal Thanatos. Pulsão de vida. A pulsão de vida dentro da psicanálise fala a respeito da conservação de unidades e dessa tendência. Basicamente, se trata de preservar a vida e a existência de um organismo vivo. Assim, se cria movimentos e mecanismos que ajudem a mover alguém em escolhas que priorizem sua segurança. A partir daí se alimenta uma ideia de ligamento, de modo que se possa juntar partes menores para formar unidades maiores. Além de formar essas estruturas maiores, o trabalho também é fazer a conservação delas. Para exemplificar, pense em células que encontram condições favoráveis, se multiplicando e criando um novo corpo. Em suma, a pulsão de vida almeja estabelecer e manusear formas de organização que ajudem a proteger a vida. Trata-se de ser constante positivamente, de modo que um ser vivo se direcione à preservação. Exemplos de pulsão, ou volição de vida. Existem muitos exemplos cotidianos que podem formar uma compreensão prática da vontade, pulsão de viver. Estamos constantemente em busca de uma oportunidade para sobreviver, crescer e fazer mais em nossas ações e pensamentos. Isso é bastante simplificado se observarmos. Se você está gostando deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho de notificação. Isto é importante para o YouTube ver que este vídeo tem relevância. Obrigado. O estudo continua. Veja até o final. Valeu. Exemplos de pulsão de vida. Ponto sobrevivência. A princípio todos nós mantemos uma rotina, de nos alimentarmos sempre que o corpo exigir ou mesmo sem necessidade aparente. O ato de comer indica o fornecimento de subsistência para que possamos continuar vivos. É algo instintivo, de modo que o corpo e a mente entrem em declínio caso não seja atendido. Ponto multiplicação/propagação. O ato de produzir, multiplicar e fazer acontecer é um direcionamento direto para levar a vida. Precisamos fazer crescer em nossa realidade recursos e atividades importantes para a manutenção geral da humanidade. São exemplos o ato de trabalhar para ser remunerado, se exercitar para ter saúde, ensinar para espalhar conhecimento, entre outros. Ponto sexo. O sexo se mostra como a união de corpos a fim de se unirem momentaneamente. Indo mais além, também pode dar a origem para uma nova vida, multiplicando e dando origem a uma nova existência. Nisso, além das pessoas envolvidas, o sexo pode dar início a um processo de criação, perpetuando a vida. Pulsão de morte. Desejo. A pulsão de morte refere-se a um declínio completo na atividade de um ser vivo. É como se a tensão fosse reduzida a ponto de o vivente se tornar sem vida e inorgânico. O objetivo é reverter o crescimento, o que nos traz de volta a nossa forma mais primitiva de existência.
adotou o termo utilizado pela psicanálise, o princípio do nirvana. Simplificando, esse princípio reduz exponencialmente a excitação de um indivíduo. No budismo, o nirvana envolve a extinção do desejo humano para que possamos alcançar a paz e a felicidade completas. Fins sem intervenção externa. Desta forma, ela retorna à sua fase inorgânica à sua maneira. Num funeral ético, fica o desejo de que cada um morra à sua maneira. A seguir nos próximos vídeos, exemplos de pulsão de morte. A pulsão de morte pode ser encontrada em diversos aspectos de nossas vidas, mesmo naqueles mais simples. Isso porque a destruição em suas formas faz parte de tudo que é ligado à vida e precisa de um fim. Por exemplo, vemos isso nos âmbitos destacados a seguir. Exemplos de pulsão de morte. Alimentação. A alimentação, obviamente, pode ser vista como um impulso direcionado à vida, já que faz a nossa manutenção existencial. Contudo, para que isso ocorra, precisamos destruir o alimento e somente então se alimentar dele. Existe aí um elemento agressivo, se contrapondo ao primeiro impulso e tornando-se contraparte dele. Exemplos de pulsão de morte. Suicídio. Claro sinal de retorno ao nada humano. Conscientes ou não, algumas pessoas conseguem resistir ao seu impulso de vida e encerrar seu ciclo. Como dito acima, todo mundo escolhe como acabar com sua vida. Exemplos de pulsão de morte. Saudade. Relembrar o passado pode ser um exercício doloroso para quem não largou algo ou alguém. Sem perceber, uma pessoa se machuca e inconscientemente procura uma oportunidade de sofrer. Por exemplo, uma criança procura a foto de uma mãe morta para se lembrar dela, mas sofre com sua ausência. O ambiente em que vivemos determina o nosso caminho construtivo e destrutivo. Quando falamos de vontade de viver e de vontade de morrer, muitas vezes ignoramos o ambiente em que crescemos. Com isso criamos uma identidade pessoal que nos distingue dos demais. Sem contar que significa também construir o pluralismo cultural para que possamos encontrar os elementos que compõem a nossa construção. Segundo a psicanálise, a influência do inconsciente termina com a separação do indivíduo de sua própria identidade no mundo. Em outras palavras, nosso eu interior define a fronteira onde terminamos e o mundo exterior começa. Isso levanta a questão de qual força interna ou externa iniciou a ação. Consequentemente, a psicanálise lida com os sintomas trazidos pela nova realidade. Graças a ele, por exemplo, podemos entender melhor os ingredientes da violência moderna. Assim, essa compreensão do desejo de vida e morte ajuda a entender o subconsciente e administrar o pulsional. Fim. Neste vídeo, te demos 6 técnicas para se livrar da ansiedade. Se você gostou deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Isto é importante para o YouTube ver que este vídeo tem relevância. Obrigado. Fim.